Salmo 139, 1 até 10. A gente já leu e eu vou ler de novo. Salmo 139, 1, de 1 até 10. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos até aqui, oremos. Senhor, esta tua palavra proclamada, lida, exaltada nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que teu Espírito trabalhe em nós, e que todo o pensamento contrário à tua palavra, que toda distração, que todo o desejo carnal de fugir da repreensão, da correção, da instrução na justiça que vem da tua palavra, agora, Senhor, o Senhor possa impedir, para que possamos hoje sermos aperfeiçoados pelo teu Santo Espírito, agindo e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu estava assim na dúvida o que eu ia pregar, e geralmente eu tenho algumas opções. Quando eu fico na dúvida, eu trago algumas opções para pregar, e escolhi a que eu achei que não ia pregar, que é o Salmo 139. Eu tinha planejado, gente, hoje falar até de aborto, do tema aborto, que a gente está dando na IBD, inclusive amanhã não, domingo vai ser o encerramento. A gente já falou de aborto, vai falar de quê? Eu não sei, não lembro, tem que ver. Mas assim, se eu lembrar no meio do sermão eu falo, mas vai ser um tema interessante. Aí eu vejo aqui rapidinho, quer ver? Olha só o que eu vou falar na IBD, porque aí é bom que o pessoal que quiser saber de mais um tema polêmico pode aparecer, né? Vamos lá, cadê? EBD, cadê você, EBD? Tá aqui no meu drive, que estou abrindo aqui rapidinho. Rapidamente, gente. EBD. Qual o nome da minha EBD? É certo ou errado? Isso. Porque vai acabar e já vai para outra, aí muda o nome, eu nunca sei. A gente já falou de pena de morte, a gente já falou de homossexualidade, de casamento, de divórcio, de adultério, de novo casamento. A gente já falou de aborto, de células-tronco. A gente pode falar... vai ser legal, hein? Aí, ó. A gente vai falar de suicídio e eutanásia. Olha que legal. Se você nunca estudou sobre isso, então venha às 8h30 da manhã na sala, sei lá, 400... do lado do pastor Carlos. Todo mundo sabe a do pastor Carlos, aí a minha é do lado, entendeu? E é do lado dos adolescentes também, né? Agora, se bem que dividiu, agora tem 2 classes de adolescentes. Bem, é lá no 4º andar, você vai achar, tá bom? Mas eu ia trazer então esse assunto sobre o aborto hoje para falar, porque eu já tinha falado na EBD e muitos jovens não vão e muitos mais velhos assistem. Então é o que eu faço, quando o jovem não quer aprender sobre aborto, que é ele que é o primeiro a ser tentado com essa informação, com essa situação de aborto, então a gente traz para o culto, não tem problema. Mas eu achei melhor trazer uma outra palavra, porque eu estava orando e buscando orientação do Senhor. Tá bom? Então é isso. Então vamos estudar a palavra do Senhor. Esse salmo aqui, ele é um salmo de Davi, conforme já está escrito aí, né? Salmo davídico, né? E esse salmo ele é conhecido por ressaltar os atributos de Deus. O salmista aqui, Davi, ele quer entoar essa canção e quer aqui escreve essa poesia com o objetivo de apresentar para nós e destacar isso no louvor, no templo e também no contexto de Israel, não no templo, porque não havia o templo construído, mas no ambiente sagrado de Israel, a ideia de que Deus é um Deus superior e tem atributos que são inalcançáveis. Mas alguns desses atributos para nós são comunicados de Deus para nós. Mas vamos lá.
E aí ele começa: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Então a gente pode ver, dividir esse texto em algumas partes. A primeira parte aqui, que a gente pode ver, é até o verso 6, do verso 1 ao verso 6. Ele vai falar algo sobre os atributos de Deus aqui. Vamos ver. Então ele fala no verso 1. Eu vou até mudar a versão aqui. Eu li na versão corrigida fiel. Eu vou mudar para NVI para facilitar a linguagem aqui. Então o meu irmão que está me acompanhando aí na mídia pode mudar aí para NVI. Então Salmo 139, verso 1. Começa assim. Então, como eu já li, né? Mas Senhor, tu me sondas e me conheces. E você vê, parece uma informação comum, corriqueira, você falar que o Senhor sonda e conhece, mas você já parou para pensar na prática, quando você vai fazer um exame, ou você vai, né, numa empresa e utiliza da sonda, né, dessa máquina, que numa empresa de repente de extração de petróleo é um tipo de sonda, num exame médico é um outro tipo de sonda. Mas o que a sonda ela faz de maneira geral? Ela faz o quê? O que você acha? Ela sonda, né? Mas o que é isso? Sondar é o quê? Investigar, é procurar, é ver se tem alguma coisa fora do lugar, é ver como é que está o funcionamento daquilo que ela está procurando, aquilo que ela está olhando. E aqui o salmista ele fala, então, Senhor, tu me sondas e me conheces, ou seja, o Senhor ele me esquadrinha, ele me vê, ele me investiga. Só Ele pode fazer isso. E às vezes a gente tem a mania de achar que se conhece, e de achar que sabe de si e do outro, quando na verdade a gente não sabe o suficiente de nós mesmos, e nem também o suficiente dos outros. Quem sabe acerca do ser humano é o Senhor. E sabe onde Ele revela muita informação útil acerca do ser humano? Na palavra dEle. E a gente tem a mania de estudar tudo sobre o ser humano fora da Bíblia. E depois traz aquilo que a gente aprendeu fora da Bíblia para colocar em prática na nossa vida, que a gente diz que é uma vida cristã. É claro que muitas coisas funcionam, ferramentas comportamentais, né? Ou sei lá, conhecimento biológico do corpo. Agora, só o Senhor e a palavra dele que revela quem nós somos também, só o Senhor nos conhece de maneira completa. E aqui o salmista Davi, ele tem pleno conhecimento disso, plena consciência de que o Senhor ele nos sonda, e ele não apenas nos sonda, mas ele nos conhece. E esse termo conhecer no Velho Testamento, na verdade na Bíblia inteira de maneira geral, mas o termo conhecer aqui não é apenas saber sobre alguma coisa, mas é conhecer ao ponto de ter um relacionamento, de ter uma experiência pessoal. Então quando o salmista fala, tu me sondas e me conheces, ele está dizendo assim, o salmista está dizendo, o Senhor conhece o meu ser por completo, o que eu faço e deixo de fazer, o que eu penso e o que eu não sei mais, o que eu acho que vou fazer e que não vou, aquilo que eu acho que sei e o que eu não sei. O Senhor sabe, vê tudo, e não apenas vê, mas o Senhor se relaciona comigo. O Senhor tem um relacionamento comigo, me conhece, e nada fica oculto ao Senhor. O Senhor me conduz, também tem esse sentido de conduzir, de guiar. E aí ele avança no verso 2, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. É interessante que aqui o salmista ele vai deixar claro que o Senhor ele sabe cada detalhe da nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus ele está em alguns momentos da nossa vida e outros não. Ele vê alguns momentos e outros não. Não que ele não possa ver, mas ele faz assim, não vou ver isso não, porque melhor não ver isso. Não, Deus está vendo tudo. Tudo que a gente faz de certo, de errado. E parece bobeira, né? Porque a gente canta isso para criança, né? Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, boquinha, não sei o quê, cuidado, olhinho, cuidado, um monte de coisa, porque o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, etc. e tal. Tão infantil, mas esse cuidado é real. Esse alerta é real. Mas ele não é apenas um cuidado para não escorregar, porque Deus vai te pegar. Ele te pega mesmo, mas não é só isso não. Ele está olhando para você, também percebendo a sua necessidade, percebendo a sua dificuldade, para te ajudar. E é interessante aqui, né? Que então quando ele fala assim, sabes, quando me sento e me levanto, ele fala assim, de longe percebes os meus pensamentos. Queridos,
Às vezes nem a gente percebe o que a gente está pensando. Às vezes a gente está tão distraído na vida que a gente está pensando e já não sabe o que pensou. Mas Deus percebe de longe. O que o salmista está querendo ressaltar aqui nessa parte aqui é um atributo muito conhecido que eu vou falar o nome já já. Mas vamos avançar. E aí ele continua assim, no verso 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, o salmista diz que cada parte, cada detalhe, cada atitude, cada ação da minha vida, Deus conhece, vê, Ele contempla e Ele está ao nosso lado e não tem para onde correr. E aí ele continua no verso 4, olha isso, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então não adianta a gente chegar aqui na igreja, fazer aquela cara de espiritual, e eu sei fazer uma cara de espiritual quando eu fico aqui na frente, eu fico assim, Senhor, faz aquela cara de assim, uma cara de tensão assim, que eu estou aqui me entregando para Deus, eu faço isso muito bem aqui, um monte de gente aqui no coral faz também, e outros que cantam em outros grupos, e participam e vêm aqui na frente, e você aí também sentado, aí você levanta, adora ao Senhor, uns não gostam nem de disfarçar, tem uns que já falam assim, eu não quero nada, não quero cantar, não quero saber, nem porque eu estou aqui, eles não disfarçam a cara, né? Mas a gente no geral, a gente tenta mostrar, né, para Deus, para as pessoas que estão à nossa volta, sei lá, para a sociedade, que a gente está ali, Senhor, compenetrado, e ok, a gente tem que mostrar mesmo, só que o detalhe é o seguinte, não está errado mostrar, é importante, mostrar que você está conectado com Deus, buscando o Senhor. Agora, não é o suficiente, porque Ele vê o interior. Ele vê o interior. Ele, antes mesmo do que a nossa palavra chegue à nossa língua, à nossa boca, Ele sabe o que a gente vai dizer. Muito, como é que eu vou dizer? Tem que ter muito cuidado, como diz a canção, porque Ele está nos vendo. Mas Ele também sabe quando você vai clamar. Antes mesmo de você clamar por perdão, por misericórdia, por socorro, por ajuda, Ele também está vendo. Então, compreender esse atributo de Deus que a gente está vendo aqui, do conhecimento que Ele tem sobre tudo, sobre nós, inclusive, não é apenas compreender, cuidado quando tu fizer coisa errada. Não, cuidado, sim, cuidado, mas também fique feliz, fique confiante, fique tranquilo. Que quando você fizer coisa errada, Ele está vendo e vai te corrigir. Mas quando você estiver precisando de ajuda, mesmo que você não consiga nem abrir a boca para pedir ajuda, Ele está vendo e vai te ajudar. Antes da palavra vir na sua boca pedindo ajuda, Ele está te dando ajuda. E aí ele continua, o salmista, tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Ou seja, eu não tenho nenhuma direção que eu acho que posso seguir ou ir, que vá ser uma direção que vai conseguir se esconder de Deus, que vai conseguir tornar algo da minha vida desconhecido de Deus. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Não há nada desconhecido aos olhos de Deus. Isso para o bem ou para o mal, vamos dizer assim. Ou seja, nada que você faça de bom fique oculto ao Senhor. E nada que você faça de ruim também fique oculto ao Senhor. E vamos lá. Então até o verso 6, a gente pode considerar aqui, mais ou menos, um atributo chamado onisciência. Ok? Ele sabe de todas as coisas. Oni significa todo, e ciência, conhecimento, ciente, ele está sabendo de tudo. Beleza? E aí vamos ao verso 7, e vamos ver como é que acontece aqui, se muda o atributo, se é o mesmo atributo, se é um outro atributo, vamos lá. O 7, ele diz assim, na verdade até o 6 se encaixa nisso também, né? Até o 5, eu li até o 5, desculpa, mas olha o 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Quer dizer, o conhecimento que Deus tem sobre nós e saber sobre isso é algo que nós não podemos compreender. Como eu posso imaginar um ser que sabe de todas as coisas? É isso que o salmista está pensando. Tenta imaginar
A gente tem uma canção que a gente canta assim: eu só posso imaginar, né? Imaginar o dia que eu estarei com o Senhor, quando Ele vai voltar, e os novos céus e uma nova terra, eu estarei diante do Cordeiro. Eu só posso hoje, nesse momento, imaginar. Mas entender esse atributo, nem imaginar. Eu consigo. Eu não consigo imaginar isso. O que é saber sobre tudo, entender tudo. E estar aqui atento a nós. E aí é interessante que aí no 7 ele fala: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Aí aqui não apenas a questão da onisciência, mas já entra o que? A presença. Ele é onipresente também, né? E aí ele diz assim: se eu subir aos céus, lá estás. Verso 8: se eu fizer a minha cama na sepultura, ou no inferno em outras versões, no mundo dos mortos em outras versões, também lá estás. Aqui o salmista está ressaltando que não tem como fugir desse Deus. E às vezes a gente fica fugindo da igreja, fugindo dos crentes que pregam a palavra, fugindo dos irmãos que talvez alguns entendam assim, são rigorosos, estão sempre nos alertando. Mas eu digo, você pode até fugir dessas pessoas, nós podemos até fugir dessas pessoas tão zelosas, cuidadosas com a palavra de Deus, ao ponto de cuidar de você. Mas de Deus você não pode fugir. A gente não pode fugir. A gente pode até sair daqui. Teve gente que agora foi embora, já saiu, foi embora. A gente pode até aqui fazer o cara de que está prestando atenção e não está. A gente pode aqui ir para ali, para fora, para o banheiro, para ali, para subir ali para fingir que vai ajudar alguma coisa nas mídias, ir para outro lugar e escapar, talvez de uma palavra de um ser humano como eu aqui nesse momento, mas não vai escapar de Deus. Não tem lugar que você possa ir que Deus não vá e não esteja. Agora, da mesma forma, para o bem ou para o mal, se você estiver pecando, Ele está lá do lado de você, não está aprovando o que você está fazendo. E se você estiver em necessidade, ou estiver fazendo algo correto diante de Deus também, Ele está lá, Ele está contemplando a sua necessidade, Ele está ao seu lado, sentindo o que você sente também, passando pelo que você passa também. É muito reconfortante, queridos, saber que Deus tem esse poder. É muito reconfortante saber que Deus sabe de todas as coisas, ao ponto de me corrigir, e ao ponto de, antes mesmo de eu dizer alguma coisa, Ele já sabe o que eu vou pedir, e me dá aquilo que eu preciso. É muito reconfortante saber que Deus está do meu lado, assim como no Salmo 23, que diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Mas a gente não pode brincar com Deus, e Deus não é um Deus que só serve para as coisas boas, só serve para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho bom. E eu acho muito bom que Deus fique comigo no vale da sombra da morte, porque realmente no vale da sombra da morte só Deus para me sustentar mesmo. E eu fico muito feliz e grato porque Ele está do meu lado. E eu celebro, e eu pulo, e eu canto. Mas quando eu vou para o vale do pecado, pode parecer diferente, mas é a mesma coisa, é vale da sombra da morte. Quando eu falo vale do pecado, significa quando eu vou para aquela atitude, quando eu começo o desejo de tomar aquela atitude, trilhar aquele caminho de pecado, aquele caminho de desonestidade, aquele caminho de mentira, aquele caminho de fingir que é vítima da sociedade, e você é o culpado do mal está no mundo, porque todo ser humano é pecador, e se o mal está no mundo é por causa de todo ser humano. Deus está lá com você também. Não tem como fingir. Pastor, aconteceu alguma coisa? Você está pregando para alguém? Estou pregando para mim, para começar em mim. E para quem quiser ouvir, como diz na Bíblia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poxa, pastor, eu queria ouvir um sermão animado. Gente, eu não consigo. Eu sou o profeta do Apocalipse. Eu sempre trago a profecia da morte, cara, é terrível. Mas o que eu posso fazer? Por onde eu vou, só vejo pecado, e em mim também. Eu olho para o espelho, eu já fico mal.
porque eu sou o pior dos pecadores, como Paulo disse, e eu também digo. E que se eu não tivesse Cristo na minha vida, queridos, eu seria tão ruim quanto um Adolf Hitler. E escolha aí um cara ruim aí desse mundo, eu seria. E você também. Se a gente tivesse as mesmas oportunidades que esses monstros tiveram, seríamos iguais a eles. Mas o Senhor não quis que nós tivéssemos essas oportunidades para o mal. Ele interviu na nossa vida. Ele viu a nossa morte. Ele nos deu vida em Jesus. Porque nada fica oculto mesmo, mas Ele a nós outorgou salvação. Glória a Deus. Mas sim, muito cuidado. Cuidado, boquinha, olhinho, pezinho, etc. Cuidado. Com Deus não se brinca. Eu já vi muitas vezes acontecerem coisas de pessoas que estavam fingindo ser o que não são, achando que Deus não está vendo mesmo, Deus não está nem aí, Deus está preocupado com os problemas do mundo, do universo. Tem tanto problema aí, fome na África, sei lá, fome no Brasil, Deus deve estar resolvendo isso aí. Mesmo que Deus esteja ocupado resolvendo, seja lá o que for, Ele é inesgotável e Ele está com você. Não é melhor contar com Deus nos momentos bons? Não é melhor se corrigir? Não é melhor se ajustar e desfrutar da presença de Deus nos momentos de alegria e nos momentos também de luta, ao seu lado lá, Ele com você? Agora é preciso testar a longanimidade de Deus, pecando e pecando e pecando e fingindo que é uma coisa que não é? Precisa? Com certeza não. Aí vamos mais adiante. No verso 9, o salmista diz assim: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita, a tua destra, em outras traduções, me guiará e me susterá. E ele continua: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, ou seja, na pior situação da minha vida, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. E que as trevas que podem tornar tudo escuro e oculto, o salmista diz que Deus vê até mesmo lá. Quando em Gênesis, capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja luz e houve luz. O que havia antes disso? Havia a não criação. E a não criação é a desordem, a falta de ordem, havia o caos. E havia a ausência de luz. E a ausência de luz, trevas. Mas em Deus e por Deus e para Deus, qualquer tipo de treva e caos e confusão e desordem se torna ordem, criação e luz. Então não tem para onde ir. Não tem como apagar todas as luzes do mundo. Deus está vendo todas as coisas. Ainda que o sol se esfrie, e não vai, não antes do Senhor agir, mas ainda que o sol se apague, que é o sol que ilumina, né, o nosso planeta, ainda que isso aconteça, é o Senhor que brilha, e é o Senhor que nos aquece. E é Ele que está diante de nós. E aí ele continua, e essa parte aqui é interessante, porque o salmista vai falar de uma, que vai até ter a ver com o assunto lá do aborto que eu falei, né? No verso 12, deixa eu ver, o 12 eu já li. O verso 13, ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor, que até aqui a gente viu onisciente, aí depois do verso 6 em diante, onipresente, e agora no verso 13, onipotente. Tu criaste o íntimo do meu ser. Ele é criador. E Ele tem poder sobre todas as coisas. E não há nada que Deus não possa fazer. E aí ele diz no verso 14: eu te louvo porque me fizeste
de modo especial e admirável. Interessante que ele louva ao Senhor aqui, não porque ele, o salmista, é admirável, ou é interessante, maravilhoso, etc. Não, ele louva ao Senhor aqui porque a criação de Deus, a forma com que Deus criou, o modo como Deus fez todas as coisas, inclusive ele, o salmista, isso sim é admirável e é especial. E ele diz assim: todas as obras suas, todas as tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O salmista fala aqui. Quando nós nos deparamos com o poder de Deus, com os atributos, as características de Deus, da onisciência, da onipresença e da onipotência, a nossa atitude não deve ser fugir, mas deve ser como a do salmista aqui, ó. Eu te louvo. Adoração. Quando Adão pecou e validou o pecado da sua esposa Eva, que não se chamava Eva ainda, quando Adão pecou, o que ele fez? Eles fizeram, né? Costuraram roupas de folha e se esconderam. E quando Deus tinha comunhão com o ser humano, com o casal inicial ali, sempre os visitava para ter esse relacionamento presencial ali, coisa que a gente está tendo dificuldade hoje em dia, né? Deus tinha um relacionamento antes do pecado presencial, não era online. O casal, quando pecou, percebeu que estava nu, percebeu que tinha maldade em si e se escondeu de Deus. Para onde irei? O salmista já disse: não tem lugar para ir. E aí Deus, interessante que Deus não foi: te achei, vem cá, ô, sem vergonha, te peguei. Não, Deus chegou e falou: Adão, ele não chamou a mulher não, chamou Adão, onde estás? Eu pergunto por esse salmo aqui, Deus não sabia onde Adão estava? Ou sabia? Por que Deus pergunta para a gente hoje, pergunta para Adão? Por que Jesus pergunta coisas para as pessoas? O que queres que te faça, se Jesus já sabe, inclusive? Por que Deus pergunta, já que Ele sabe de todas as coisas? Aí eu pergunto para a gente aqui, por quê? Porque a nossa atitude deve ser adoração. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer nos instruir a adorar o nome dEle, a nos relacionar com Ele, a falar com Ele. Mesmo no pecado, Adão tinha que dizer: sim, eu me escondi por isso, por aquilo, porque eu fiz coisa errada. Tem que se revelar, não tem que se esconder. E é interessante que esse verso 14, então, que ele vai falar: eu te louvo porque o Senhor me criou dessa forma. Aí no verso 15, ele diz assim: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ou seja, antes mesmo da minha substância ser formada um bebê, eu já era alguma coisa no ventre da minha mãe ali. E essa coisa não era coisa, era um ser humano, é um indivíduo. O salmista se afirma: eu sou eu dentro do ventre da minha mãe sendo formado. O Senhor já me viu, e o Senhor me criou e me formou, e me costurou, me entreteceu, e me formou, me produziu. O Senhor me viu e me criou. E o verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, na tradução da NVI, e a minha substância ainda informe, nas traduções antigas. Viu o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer desses dias existirem. Nós não estamos falando de um Deus de brincadeira. Nós não estamos falando de um garçom que nos dá aquilo que a gente precisa. Nós não estamos falando de um Deus que presta serviço para nós. Nós não somos o último pacote, o último biscoito do pacote. Nós não somos a pessoa mais importante para Deus. Existem pregadores que pregam muitas coisas por aí, falam que somos importantes, e somos. Temos o nosso lugar, até porque a criação era somente boa, até quando o ser humano, homem e mulher, não apenas homem e mulher foram criados, aí era muito bom. Então a gente tem valor sim,
Mas a gente tem o nosso lugar. Cada um no seu quadrado, diz por aí, né? Cada um no seu lugar. Nós não somos a última bolacha do pacote. Ele nos ama porque Ele quer. Ele nos ama para o louvor da glória dEle, está em Efésios. Ele se relaciona conosco, criou todas as coisas, conduz a vida desse jeito, permite até o mal acontecer para o louvor da glória dEle. Então quem é a pessoa mais importante no contexto do universo todo? Deus. E Ele faz as coisas para Ele, por Ele. Paulo vai dizer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, queridos, quando lemos um salmo como esse, que fala do poder de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se recolher à nossa insignificância. E ser grato por Ele nos amar. E por Ele nos salvar. E não tem nada de bom em você e em mim que convença a Deus a te amar e me amar. Ele te ama e me ama porque Ele planejou dessa forma para glorificar o nome dEle. Quando a gente pensa em fazer algo na vida, escolher, tomar uma decisão, um rumo na vida, eu vou fazer para quê? Porque vai ser bom, porque vai ser... Não, primeiro porque vai ser para a glória de Deus. Aí, o salmista, quando vai falando sobre essa parte aqui da criação do embrião dele, e aí ele chega à conclusão no verso 17 assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma desses pensamentos, da soma deles. E ele no verso 18, se eu os contasse, esses pensamentos grandiosos de Deus, que nós não podemos alcançar, seriam mais do que os grãos da areia. Aí ele começa a fazer, né, uma comparação com a areia, uma poesia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ou seja, eu posso contar os grãos de areia e ainda estou tentando entender os pensamentos de Deus. Não dá para entender. Verso 20, porque falam de ti com maldade. Não pulei, desculpa. Verso 19, quem dera o Senhor pudesse, né, matar os ímpios, quisesse matar os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Porque ele entende assim, Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, e quando ele chega a essa conclusão, a única resposta e o único desejo que ele tem é de adorar a esse Deus, e de se render a esse Deus. E aí ele fala, como ousam aqueles que são os teus inimigos de ser contra ti? Quem dera o Senhor pudesse logo acabar com os teus inimigos e resolver o problema do mundo na cabeça do salmista. E aí ele fala assim, porque eu penso, ele quer dizer assim, porque eu penso isso, porque esses homens ímpios, eles falam de ti com maldade, eles vão e se rebelam contra ti. E sabe onde eles estão, queridos? Você vai pensar assim, lá fora. Eles estão lá fora e aqui dentro. Eles estão onde tem pecado. Onde tem pecado tem inimizade contra Deus. E o salmista, percebendo a grandiosidade de Deus e se rendendo e querendo adorar esse Deus, ele só diz o seguinte: Senhor, destrói logo os teus inimigos, acaba logo esse momento que a gente está vivendo, desde Adão e Eva, do pecado, encerra logo isso, ó Deus. E aí ele vai dizendo, ele vai argumentando, mas é uma forma linguística de se relacionar e de adorar a Deus, né? E aí ele fala assim no verso 21, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Ou seja, eu odeio os inimigos de Deus, ele está dizendo aqui, literalmente. E você fala assim, e a gente pode odiar os inimigos de Deus? Claro, por favor. Faça esse exercício na sua vida. Agora, pastor, me quebrou aí, porque a gente não tem que amar o inimigo? Tem que amar o inimigo também. Mas calma aí, vamos organizar os pensamentos. Sim, se o inimigo de Deus é inimigo, ele é alvo da ira e do ódio de morte de Deus. Mas Deus é um ser tão poderoso, tão perfeito, tão equilibrado, que ele odeia e ama. E quando ele ama, ele salva. Mas quem não é salvo, continua debaixo do ódio e da ira de Deus. E morre e vai para o inferno. E quem é resgatado, não é mais alvo de ódio e ira, mas é alvo do amor e da misericórdia. Então a gente precisa entender isso. Então o que eu faço, pastor? Eu tenho que odiar todo mundo na rua? Não, não é isso que está falando aqui. Mas é entender que o mal, o pecado, e claro, o pecador, ele precisa ser instruído no caminho do Senhor, você pregar o evangelho, etc., para ele alcançar a salvação. Mas o obstinado, que não tem cura, não tem jeito, não quer mais nada,
esse cara aí só resta para ele a ira de Deus. E glória a Deus. É para ficar feliz? Não. Você só sabe dar glória a Deus sentindo alegria? Não. Glória a Deus pela sua ira, ó Senhor, porque tu és um Deus longânimo, tardio em irar-se, e a sua ira é santa e purificação para o mundo, para o universo e para a criação. E eu te agradeço porque a sua ira foi depositada em Cristo e não em mim. Mas glória a Deus pela tua ira, glórias ao teu nome, pela tua ira, glórias ao teu nome, porque o Senhor pune os teus inimigos, e glórias ao teu nome, o Senhor não nos viu como inimigos, mas nos salvou. A gente precisa ter tranquilidade para lidar com essas coisas sobre Deus. Mas o fato é que o salmista está aqui: eu tenho ódio pelos teus inimigos. Então Deus, se eu tenho ódio pelos teus inimigos, e esse ódio é um ódio santo, que o Senhor também tem, por que o Senhor não resolve logo isso? Porque Deus quer amar também, porque Deus quer salvar. Para cada mensagem de ira de Deus existe um mais, uma conjunção adversativa, santa, que transforma toda essa inimizade em amor e paz e salvação, em amizade com Deus. E aí, depois no verso 23, então ele diz assim: Senhor, esse é o que eu faria para os teus inimigos. Mas, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, testa ele, prova e conhece as minhas inquietações. Ou seja, eu quero realmente ter um ódio que seja santo, porque o ódio que seja santo sabe o seu limite. E na verdade ele se transforma em amor para aqueles que o Senhor deseja salvar. E o verso 24: vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Terminando, o que a gente aprende com esse texto? Várias coisas, mas eu não posso enumerar, que a gente tem que encerrar. O que a gente aprende, queridos, é que Deus é todo poderoso em vários aspectos, na sua ciência, na sua presença, no seu poder, e muitos outros, porque Ele é amor, Ele é fiel. Em outros textos da Bíblia a gente vê isso. E Ele é a perfeição das perfeições. E quando a gente fala que serve a esse Deus, a gente deve buscar essa perfeição em Cristo todos os dias. E não ficar fingindo que Deus não está vendo. Eu oriento casais a, quando namorarem, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Casais namorando, tá? Casais, a no ato do seu namoro, orarem, colocarem Deus lá no meio, nesse sentido, porque Ele está lá, Ele já está lá. E eu oriento e falo: se você não consegue entender, perceber e glorificar a Deus no ato do seu casamento ali, desse namoro carinhoso, vamos dizer assim, tem coisa errada. Não tem para onde correr. Para onde a gente vai, Deus está. Tudo que a gente faz, Deus vê. Antes da gente pensar em dizer algo, Ele sabe. Isso nos ensina, primeiro, que devemos nos corrigir rápido. Primeira coisa. Segunda coisa, devemos descansar nele, porque Ele sabe de todas as coisas, está fazendo tudo acontecer. Terceira coisa, devemos nos ocupar daquilo que glorifica o nome dEle, como o salmista fez, adorando o nome dEle aqui. E qualquer outra coisa que te incomoda, que me incomoda, meu querido, descansa, entrega para o Senhor. A gente precisa crescer como crente. A gente precisa suportar as lutas. Sabe por quê? Pastor, mas não deu nem tempo de eu orar, não deu nem tempo de eu falar com ninguém. Deus está do seu lado. Vamos crescer. Não, porque eu estou ficando desesperado. Deus, lembra da historinha lá do barquinho, lá, Jesus no barquinho? Pedro, Tiago e João no barquinho, e Jesus lá? Os caras ficaram desesperados com Jesus ali, e Jesus dormindo. Claro que agora a gente sabe, ele estava aprendendo. Mas Jesus, dormindo, não dorme, porque o Salmo vai dizer que o guarda de Israel não tosqueneja, a palavra antiga, não dorme. E Jesus é a expressão visível do guarda de Israel. Descansa, serve a Deus. Cara, irmão, eu estou falando isso aqui para mim.
Essa semana foi uma das piores semanas do ano para mim. E eu acho que vai continuar piorando até chegar domingo. É o que eu acho, não é o que eu desejo, mas é o que eu acho. Eu sou sempre pessimista, eu sou assim mesmo. Mas assim, cara, Deus está do meu lado. Deus está do lado da gente. E vou te falar uma coisa, um monte de coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei assim meio nervoso, preocupado, não sei o quê. Quando eu vi no final, sabe o que foi que resolveu? Foi que as coisas que eu tinha resolvido antes, em outras semanas atrás, Deus já estava preparando a solução para esse problema de agora. A gente não sabe de nada. A gente não entende nada. Aí depois eu falei, caramba, então eu fiz aquele negócio lá atrás e isso me livrou de um problema aqui na frente e eu não tinha a menor noção. Deus está cuidando de mim e de você. Para de ter problema na vida, arrumar problema de parar. Para de ficar estagnado com os problemas da sua vida. Meu Deus do céu, anda para frente porque Deus está com você. Cresce, amadurece. Limite-se a adorar o nome dEle. Para de tentar entender a razão do universo. Quer uma razão? De novo, vou abrir aqui pela milésima vez que eu faço isso. Efésios, vou abrir Efésios, vamos lá. Efésios 1, 9 e 10. Aqui está o propósito. Sabe aquele negócio assim, me diz o segredo da vida, o segredo do universo. Está aqui, ó, no verso 9 e verso 10. Para quem acha que não existe o segredo do universo. Está aqui, ó. E nos, esse nos aí é Deus, né? Ele que nos, o quê? Revelou o mistério, que o segredo da vida. O mistério da sua vontade. O segredo do universo. De acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Aí vamos lá. Aqui então, Ele nos revelou. Qual é? Verso 10. O segredo do universo que os profetas, que os filósofos e que os adolescentes, sei lá quem que as crianças, todo mundo quer saber. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Meu querido, por que as pessoas morrem? Porque dessa forma, Deus criou, permitindo o mal acontecer, porque dessa forma Ele vai revelar quem Ele é, e nessa revelação de que Ele é, o propósito final é todos se entenderem quem é Cristo, e tudo apontar para Cristo, e Cristo como centro do universo, e todos se renderem à glória dEle. É isso. Pastor, mas isso não me responde minhas inquietações. Aí, por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne e clamava ao Senhor para livrá-lo desse espinho na carne, que ninguém sabe o que é. E aí, o que Deus falou para Paulo? E Paulo disse, a minha graça te basta. A resposta é essa, quer mais? Você vai ter, mas não aqui. Só no último dia. Mas você consegue viver quietinho, calmo, controlado até o último dia. Sabe por que eu estou falando assim desse jeito? Porque é assim que age, eu que sou pai, Raquel que é mãe, a gente vê os nossos filhos falam, mas é isso, mas aquilo. Aí eu tenho que fingir ali que eu sou Deus, né, no papel ali. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu mandei. Poxa, mas isso é autoritarismo. Não, eu também explico, até acho que a minha esposa explica muito. As coisas é importante, saber questionar. Não, todo mundo acha bonito porque questionar, porque saber discernir, saber, né, analisar, ter um pensamento crítico, isso é muito lindo. Mas, e a obediência quando não se tem a resposta? Vai ficar onde? E a obediência quando não se tem algumas informações? Vai ficar onde? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que vir pagar de santinho aqui na igreja. Então, querido, minha querida, eu aprendo, sendo pai também com meus filhos, eu tenho que às vezes ensinar meu filho a obedecer pelo simples fato de que não é não. E que sim é sim. Portanto, pegue a cadeira, coloca ali, meu filho. Por quê? Porque eu acho que é melhor. Porque eu falei. Ah, mas eu queria saber por quê. Você pode me explicar? Talvez. Aí depois eu vou lá e explico. Precisa aprender a obedecer. E sabe, a gente passou uma vida sendo criado, sendo muitas explicações. Meu querido, Deus não dá mais explicações do que são necessárias. Você quer mais explicações? Persevera até o último dia. E sobreviva a tudo. E no dia que Jesus voltar, você vai ter todas as respostas. Mas contente-se com essa. Que Deus é poderoso, soberano. Então Ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente. E tudo isso que Ele faz acontecer no universo,
dessa forma, porque Ele é criador e sustentador, Ele conduz a história humana, permitindo o mal acontecer e livrando o ser humano também de certos males. Poxa, mas tem cada atrocidade, mas nada escapa de Deus, e nada sai do controle de Deus. Tudo isso dessa forma, para glorificar o nome de Deus. Por que o pecador vai para o inferno? Porque glorifica a Deus, porque no final Cristo vai ser coroado como centro do universo. Por que algumas pessoas são salvas e não todas? Primeiro porque Deus estabeleceu as regras dessa forma: aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Essas são as regras. Mas Ele fez dessa forma porque assim glorifica a Deus, porque Deus não tem que ser glorificado apenas no amor que Ele tem pelos seus filhos, etc. Ele tem que ser glorificado por todo o seu ser, e Ele é justiça também. Ai, que lindo, eu estou pregando, irmãozinho, estou pregando, ai, que lindo, obrigado. Então, Deus, Ele tem que ser glorificado não apenas no seu amor, mas na sua justiça, na sua santidade, na sua pureza. Portanto, você e eu devemos aprender a nos render com as respostas que temos, e aquelas que não temos, confiar, porque Ele está do nosso lado, em todo momento, literalmente do nosso lado, onipresente. Ele está conduzindo todas as coisas, onipotente, e Ele está ciente de todas as coisas, vendo, entendendo e sabendo de tudo. Por favor, meu querido, para de perder tempo com bobeira, para de perder tempo com infantilidade, e até mesmo adolescente. Você tem capacidade de entender que Deus está conduzindo as coisas. Está com problema na tua casa, está com problema na escola, não surta, Deus está com você. E você que é pai, que é mãe, não surta também, Deus está com você, entendeu? Seu filho às vezes parece uma coisa doida, não surta, ele é herança do Senhor, né? E Deus está com você. Agora, seja um exemplo seu filho, ensine ele a obedecer pela obediência, pela honra, pela glória do nome do Senhor, não porque assim é melhor ou assim é pior. A gente não faz as coisas no reino de Deus porque assim é melhor ou porque assim é pior. A gente faz as coisas no reino de Deus porque está escrito, porque o Senhor disse, assim falou Deus, e apenas isso, contente-se com isso. Será que a gente consegue se contentar com sim e não de Deus? E ficar querendo esquadrinhar, esmiuçar respostas? Você não vai encontrar nada, porque você não se conhece. Só Deus te conhece, e o Deus que te conhece disse, não falo mais, até aqui é a resposta. Quer mais resposta? No último dia. Persevera até o final, confia, porque eu estou com você. É isso, querido. Parece meio doido, mas é isso. Esse é o segredo do universo. Jesus Cristo, o centro dele, o centro do universo. O mundo quer dizer que o homem é o centro do universo. O mundo tirou Deus do universo, do centro, e se colocou lá, como homem lá. Mas o único homem que é o centro do universo é o homem que é Deus, é Jesus. E essa é a resposta para todas as suas dúvidas. O Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que está com você, Ele governa todas as coisas, e as respostas já foram dadas. Vamos viver a vida, vamos praticar aquilo que Ele nos ensinou, vamos viver para a glória dEle, porque a graça do Senhor nos basta. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.